Olá a todos. Eu começo por agradecer a Ana Luísa Isoldi, a querida Ana Luísa, pelo convite e pela honra de estar aqui participando desse projeto da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação, e sobretudo para falar de um tema que me é muito caro, que é a mediação aplicada à advocacia em empresas familiares, que eu estou aqui chamando de mediação, a mais-valia para a advocacia em empresas familiares. E isso porque, quando a gente tem empresa familiar, a gente trabalha com conceitos de propriedade, gestão, família e a continuidade, né? Esse é o propósito, a perpetuação do patrimônio e do negócio. Mas nem sempre, até pelos ingredientes que a gente percebe aí, nem sempre isso é tão fácil e tão harmonioso. Por mais às vezes a gente vislumbra conflitos neste ambiente societário e familiar, que por vezes, conquanto o direito distinga muito bem o relacionamento sócio-familiar do relacionamento sócio-empresarial, isso nem sempre acontece de forma tão nítida para os sócios, para os componentes, para os agentes dessa sociedade familiar. Então, o que a gente encontra nesse tipo de sociedade é uma questão de autoritarismo e submissão. Por vezes, os papéis familiares ou as posições familiares ou as situações familiares, elas acabam se confundindo no ambiente da empresa, no ambiente da sociedade. Então, isso, por vezes, faz com que problemas pessoais interfiram e passem a ser problemas profissionais e vice-versa. Então, por vezes, fica muito difícil fazer uma separação, sobretudo e inclusive com relação aos interesses, né? Interesses pessoais que, por vezes, eles ficam sobrepostos aos interesses da empresa. E por vezes também ao contrário. Então, o que a gente percebe é, na maioria das vezes, né, é uma dificuldade efetiva de se separar o ambiente familiar do ambiente empresarial, nessas sociedades em que esses componentes estão muito entrelaçados e mais das vezes e muitas das vezes efetivamente por uma questão de comunicação. Outro componente também que se tem nas empresas familiares é a questão da contratação dos membros da família, né? E, por vezes, automaticamente, simplesmente porque é o sobrenome que é o mandante nessa contratação, e às vezes não é o interesse que se tem, ou seja, não é atendido o interesse da sociedade. Muitas vezes a questão da profissionalização da gestão, mas essa profissionalização também, por vezes, ela é um pouco mais complicada, porque esse profissional que entra nessa empresa familiar, ele responde, querendo ou não, para a família, tem acima dele a família, tem abaixo dele os funcionários da empresa e tem aqui na linha horizontal, ao seu lado, os seus pares. Então, por vezes, esta contratação de um profissional para a gestão também ela é bem problemática se ela não for bem conduzida, né? E se não forem estabelecidos critérios. E aí, qual é o profissional que se quer, qual é o perfil desse profissional que se quer e como é que se dará a contratação de membros da família nessa empresa, porque isso também pode ser estabelecido e a gente vai ver logo adiante.
E também o que se tem muito forte é uma resistência a mudanças, por vezes por uma questão de tradição, sempre foi assim, e por que que se muda? Mas este é um trabalho que se precisa levar, e uma questão que precisa ser considerada nas empresas familiares, que trazem um ponto muito delicado no momento, um ponto muito nevrálgico, que é o momento da sucessão. Então, como é que essa sucessão ela vai acontecer, como é que se prepara, quando é que se prepara e de que forma ela acontece. Então, a gente percebe que é um ambiente muito propício e em que a mediação, a figura do mediador, ela é muito bem-vinda e ela é muito importante e ela auxilia bastante o trabalho do advogado, seja com relação a essa ambiência e a esse relacionamento e a essa comunicação entre os sócios, entre a família, sócios e família, às vezes sócios familiares gestores, às vezes sócios familiares apenas patrimoniais. Então, é um momento em que a mediação auxilia, o mediador auxilia muito o trabalho do advogado, seja na constituição de um conselho familiar, ou seja, qual vai ser o regramento para aquela família com relação àquele negócio, àquela sociedade. Para se estabelecer também um protocolo familiar, um código de ética. Ou seja, é o momento em que o mediador auxilia muito o advogado, porque ele vai permitir a comunicação entre todos os envolvidos para extrair deles, afinal de contas, a que eles se dispõem, o que eles pretendem, qual é a intenção, quais são os anseios, o que vai ser permitido, o que vai ser vedado, e mais do que nunca, é o momento em que todas essas questões são colocadas à mesa e as pessoas, os envolvidos é que vão construir as soluções, vão construir o regramento, de que maneira família e empresa vai se relacionar de forma que este negócio idealizado pela família possa se perpetuar de forma harmoniosa e gerando riqueza para todos, né? Também um outro foco, por vezes, de conflito e, às vezes, também uma solução, ou seja, uma forma de enriquecer a própria sociedade, é o estabelecimento da governança dos seus órgãos de administração. Então, por vezes, há conflito interno no conselho de administração, do conselho com a diretoria, com seus comitês. Às vezes, eles não existem, eles precisam ser criados, estabelecidos. Então, o mediador também auxilia bastante, sobretudo porque, por meio com o uso de técnicas, ele vai conseguir sempre identificar pontos em comum para que a solução possa ser encontrada, a solução viável possa ser vislumbrada por todos, né? As reuniões de sócios, né, também são um momento, por vezes, em que os conflitos surgem, e é natural que surjam, né, porque faz parte da realidade dos negócios. Então, como é que essas reuniões vão acontecer? Por vezes, a participação de um mediador, ele auxilia bastante, seja para criar o regramento da própria reunião de sócios, seja para participar efetivamente de uma determinada reunião, porque o que se estará discutindo é uma questão muito nevrálgica, é uma questão impactante. Então, a presença do mediador, ele vai permitir com que muito se filtre para que o advogado já receba as questões, as necessidades do sócio
e da sociedade, de forma que ele possa dar a roupagem jurídica, dar a solução, a melhor solução jurídica que se adeque melhor para o enfrentamento daquelas questões. E o mesmo se diz dos departamentos internos, né? Uma questão que, no meu entender, ela é fundamental e ela traz assim um ganho enorme para a sociedade no momento de dissenso entre os sócios. Muitas vezes se tem uma questão de disputa, de conflito entre os sócios por questões das mais variadas, né? Por vezes um sócio que se sinta alijado da participação, da gestão da sociedade, se sinta preterido e, portanto, ele propõe uma retirada, ele requer uma retirada da sociedade, e por vezes ou pela via judicial ou pela arbitragem, e isso impacta muito a própria sociedade e o próprio relacionamento entre os sócios. É uma exposição de marca muito grande, né? Então a gente vai ver que esta saída, essa retirada, esse pleito de um sócio dissidente, ele ele traz muitas consequências para a sociedade, ou seja, qual vai ser o critério de apuração de haveres desse sócio que requer a sua saída da sociedade. Muito se discute se é pelo balanço de determinação, se é por fluxo de caixa descontado, quais são os impactos e consequências, são questões aí contábeis que afetam, por vezes, até a sobrevida da própria sociedade, porque, a depender do critério, é uma parte do fundo de comércio que se esvai. Então, uma sociedade que se desenvolve, ela precisa de capital, como é que, de repente, ela pode despender de uma parcela importante do seu capital para entregar para um sócio? Então, esta entrega, ela age em detrimento dos demais. Então, é uma situação muito complexa e por vezes, entregue à decisão de um juiz ou à decisão de um tribunal arbitral e que corre o risco de não atender à sociedade, à sobrevida dessa sociedade, e acaba não sendo justo nem para um e nem para o outro. Então, a mediação, ela tem uma vocação especial para questões de dissenso entre os sócios, né? Porque ela neste ambiente de mediação, essa questão ela vai ser resolvida de uma forma sigilosa, ou seja, não haverá exposição de marca, pode-se fazer todos os levantamentos e todas as comprovações que se queira no ambiente de mediação, pode-se fazer, inclusive, produção de provas das mais variadas espécies no ambiente de mediação. É um ambiente com toda a segurança jurídica, porque a mediação ela está prevista em lei, a 3.140 de 2015, ou seja, desde 2015 prevista no nosso ordenamento jurídico, e o acordo alcançado com a mediação, ele é um título executivo, ou seja, se não houver um cumprimento espontâneo do que foi acordado, as partes podem buscar a execução forçada daquele compromisso. E ela tem também uma questão de preservar, que a gente vai ter, uma solução possível de ser alcançada com redução de tempo e de custos. E de custos, inclusive, os custos indiretos, os custos não visíveis, porque quando existe uma demanda, você tem toda uma equipe interna, só para dar um exemplo, dessa sociedade voltada a atender aquela demanda, seja por conta de documentos, seja por conta de levantamentos.
e isso há um desvio natural do foco no negócio. Então, quando você tem um ambiente essa composição sendo desenhada e desenvolvida num ambiente de mediação, os envolvidos estabelecem a dinâmica e o procedimento. De que forma se dará, as reuniões vão ocorrer, com que frequência, quais serão os documentos a serem produzidos. Então, você tem um escopo limitado de discussão, o foco está mantido no negócio, ou seja, aqueles envolvidos é um grupo mínimo que se reúne porque é ainda uma decisão, ainda está como uma decisão administrativa, ou seja, sequer um provisionamento vai ser feito com relação àquela disputa, porque ainda está na abrangência e ainda está sob o controle da sociedade de seus administradores, diferente de uma demanda judicial em que necessariamente é preciso levar ao conhecimento do risco envolvido numa determinada demanda. Na mediação, quando se discute ainda um dissenso em que haverá pagamento do haver daquele sócio dissidente, né, esta ainda é uma solução interna, portanto, não há ainda risco para a ser provisionado. A mediação também preserva a marca, não a exposição da marca. Não circula na mídia uma disputa que envolve os sócios daquela sociedade. Isso, por vezes, impacta valor do mercado, se é uma empresa listada em bolsa, por vezes até o valor da ação, há uma queda, porque há uma insegurança, a depender do vulto desse dissenso, a depender da importância desse sócio retirante. Então, tudo é preservado sob o manto da confidencialidade, né? E as partes, ou seja, preservam a autonomia de decidir, elas decidem da forma que melhor lhes parecer, seja para atender os interesses, ou seja, há uma composição de interesses dentro do possível. O mediador auxilia, né, a busca, a criatividade no encontro de soluções. E aí o advogado, diante de todas essas opções, o advogado vai fazer um juízo crítico e técnico, aí sim, que este juízo compete efetivamente ao advogado, das opções para a solução daquele conflito. Quais são as alternativas jurídicas, técnicas possíveis para que as partes alcancem uma composição sem necessidade de intervenção do Estado juiz ou do terceiro árbitro, né? A segurança jurídica, como eu disse há pouco, ela existe na medida em que é um procedimento previsto em lei, na medida em que esse acordo ele é protegido também pela lei, ele tem validade, ele tem força executiva, não há necessidade de homologação judicial quando se trata de direitos disponíveis, portanto, a assinatura das partes, a assinatura do mediador, a assinatura do advogado, ela é suficiente para a validade e eficácia desse título. E, por evidente, diminui a litigiosidade futura. A mediação, ela, sobretudo quando ela é bem sucedida, ou seja, quando as partes sentaram e conseguiram estabelecer uma comunicação, ela educa, entre aspas, se é que assim pode se dizer, mas ela faz com que as pessoas percebam que elas são capazes de resolver os seus conflitos. Elas não precisam, no momento, assim como elas foram capazes, no momento de
estabelecer uma contratação, elas também são capazes de resolver os conflitos gerados, os conflitos advindos daquela contratação. Não é porque surge um conflito que as partes necessariamente se despojam da sua autonomia, da sua capacidade de decidir. Então, este é um treinamento que faz com que, para os conflitos futuros, o primeiro pensamento será o pensamento de sentar e se estabelecer no entorno, num ambiente de mediação, de se buscar uma solução que possa ser adequada àquele conflito, ainda que não em todo o seu aspecto, pelo menos parte dele, de forma que, se houver necessidade, se as partes não encontrarem uma solução para determinados pontos, elas aí sim levam aquilo que não foi possível acordar, submetem à decisão de um terceiro. Mas perceba que mesmo assim se mantém, há um auxílio importante da mediação, porque ela já delimitou bastante o escopo daquele conflito, as partes podem até estabelecer um negócio jurídico processual, ou seja, de que maneira que aquela demanda vai ser levada e submetida ao judiciário ou ao tribunal arbitral. Por quê? Porque há um ambiente, já se está sentado para conversar, já se está sentado a uma mesa e se estabelece o que de verdade é preciso, o que de verdade está conflituoso e o que efetivamente será, quais são as informações necessárias para que aquilo possa ser resolvido. O mediador, portanto, como eu disse, ele tem uma figura muito importante de parceria, de colaboração com o advogado, né? Porque pelas várias técnicas que ele pode se valer, que ele possui, por certo, o advogado ele tem um papel muito importante na escolha desse mediador, então as entrevistas, qual é o perfil do mediador, qual é a formação daquele mediador, para que ele efetivamente, aquele mediador possa efetivamente auxiliar nesse procedimento que envolve todo tipo, como nós vimos, seja um conflito já instalado, seja para que se evite um conflito, ou seja, de forma profilática, com a criação do protocolo familiar, dos comitês de gestores, do código de ética, e evidente, ele ajuda ao melhorar a comunicação nesse ambiente de empresa familiar, pode-se, o mediador ajuda, auxilia nesta separação do que é interesse, questão familiar, interesse, questão da empresa e de forma que se perceba e se preserve esta propriedade, que é uma propriedade que tem, por evidente, reflexos sociofamiliar e tem reflexos socioempresarial. Então, a participação e esse trabalho conjunto do mediador, esse auxílio que o mediador pode prestar à advocacia nesse ambiente, ele é muito bem-vindo. A mediação, ela merece ser vista como um instrumento importante para os advogados, porque eles poderão, por meio da mediação, melhor atender a seus clientes, seja por conta da solução mais adequada, seja por conta da manutenção
da autonomia e do poder de decidir com seus clientes. O advogado passa a ser um estrategista importante junto com seu cliente na solução e na vida empresarial do seu cliente. Então, o que se espera é que seja um instituto adotado e cada vez mais utilizado pela advocacia. Eu gostaria de agradecer imensamente o tempo que eu tinha e espero ter levado a vocês algumas informações breves, mas sobre os benefícios da mediação para o exercício da advocacia. Muito obrigada.